Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live das Mães Amigas. E hoje o nosso tema é muito legal, muito importante. Nós vamos falar a respeito do elogio versus encorajamento, né? Como motivar, como elogiar, encorajar as nossas crianças. O que nós devemos fazer? Então você está no lugar certo. Se quer aprender mais sobre isso, como o que é o correto fazer? Encorajar ou elogiar os nossos filhos? E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Então, nós vamos dar início à nossa live e eu já vou convidar para participar comigo a minha amiga Karen, que já está aqui. Começarmos o nosso bate-papo. Olá! Oi, Você está me ouvindo? tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem também? Tô. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume. Como estamos? Como foi a semana? Estamos bem, graças a Deus. Semana boa e vocês aí? Bem também, graças a Deus. Tudo certo, tudo bem. Então tá joia. Então, minha amiga Karen, hoje a gente vai estar falando a respeito do encorajamento versus elogio, né? E dentro Isso aí aí. da parentalidade positiva, a parentalidade positiva que vem aí nos motivando, né? Estamos praticamente muito apaixonadas por esse tema. E para a gente começar, sem perder muito tempo, a gente vai começar falando um pouco da inteligência emocional das crianças, né? Porque está muito ligada ao encorajamento e ao elogio. Então, como eu falei na live da semana passada, na última conferência mundial que teve agora em Davos, que aconteceu em janeiro, foi falado muito a respeito das competências do futuro. E uma delas foi a inteligência emocional. Então, para a gente poder preparar os nossos filhos para o futuro, é importante que a gente trabalhe com eles essa questão da inteligência emocional, né? Sim, E a inteligência emocional está muito ligada a como a gente gerencia as nossas emoções. Então, é extremamente interessante que a gente aprenda a ajudar os nossos filhos a gerenciar as suas emoções. Então, isso está muito ligado a como fazer isso dentro do elogio e do encorajamento, que é o tema que a gente vai abordar hoje. E já partindo por esse princípio, a gente tem falado nas lives, né? A respeito disso. A gente fala muito da validação dos sentimentos, a gente fala muito a respeito de como fazer com que a criança ela entenda o que ela está sentindo. E isso é extremamente importante. Então, a minha visão com relação à inteligência emocional, que é um tema que eu gosto muito e eu tenho estudado muito, é que a gente precisa gerar filhos emocionalmente fortes. E eu acho que essa questão de gerar filhos emocionalmente fortes é um grande desafio, Karen. Eu não sei qual é a sua percepção com relação a isso, mas nós, pais, a gente precisa se colocar no lugar de treinadores emocionais. E às vezes isso é desafiador porque nós também temos que aprender a lidar com as nossas emoções, né? sim, E com tem certeza. algo que essa semana eu li a respeito, que é a respeito do significado que a gente dá para as coisas. Porque às vezes o significado que eu dou para determinada situação não é o mesmo significado que o meu filho dá. Aí, antes de eu passar a palavra para você, eu vou citar um exemplo que eu li, que era uma menininha. E ela gostava muito de tocar violão. Ela tinha por volta de 3 aninhos. E a família achava lindo aquilo e todo mundo ria daquela situação. E sempre que tinha uma festinha em família ou algo parecido,
ela, as pessoas pediam, né? Toca o violão, canta. E ela cantava e as pessoas riam. Aí um dia, a mãe dela falou assim, filha, vamos tocar o violão? Tá todo mundo reunido, o que que você acha? Aí ela pegou e disse assim, mamãe, eu não quero tocar, eu não vou cantar. E a mãe ficou, né? Por quê? Por que que você não quer? Ficou com dúvida, não é? Mas você gosta, todo mundo acha legal, é tão bonitinho. E ela falou para a mãe assim: mamãe, eu não gosto porque vocês ficam rindo de mim. Então, olha só a diferença, né? O significado que tinha para aqueles pais, para a família, e o significado que tinha para aquela criança. E aí a gente entra muito nessa questão das nossas emoções. Qual o significado que elas têm para a gente e para os nossos filhos? Então, por isso que eu acho que a inteligência emocional das nossas crianças é algo muito desafiador. E é uma competência do futuro. Então, para eles estarem preparados futuramente para o mercado de trabalho, para a vida, a gente precisa estar sempre gerenciando, ajudando eles a gerenciar isso, não é verdade? Lê, então, assim, essa questão da inteligência emocional, assim, falando por nós, né, por nós adultos, por mim, por exemplo, é o que a gente sempre fala, ela passa muito pelo autoconhecimento, né? E eu Uhum. vejo muito isso da questão de eu não sei se antigamente a gente tinha tanto essa abertura em chegar nos pais e contar os sentimentos, né? Mas Uhum. assim, eu acho que essa retração que vem passando, até de crenças mesmo, né? Que essa retração de sentimento, lá na Uhum. frente, ela gera um adulto que se torna aquele adulto assim que guarda tudo para si, né? Que às vezes se sente magoado de forma mais fácil, que pode desenvolver pensamentos depressivos, né? E às vezes faltou um simples acolhimento, um espaço para essa criança expor, né? E semana passada a gente falou dessa questão da conexão, né? Da necessidade de a gente brincar com a criança para ela aprender a lidar com as emoções, né? Então, Uhum. assim, é só a partir dessa socialização que a criança consegue lidar com essas emoções, né? E a primeira socialização desde bebê é somente conosco, né? As crianças, elas vão para a escola lá nos seus auges dos 3, 4 anos, né? Antes disso, não tem a obrigatoriedade. A gente coloca por talvez necessidade, né? E das mais diversas possíveis. Mas não existe essa obrigatoriedade, né? Então, assim, quando a gente se conecta com a nossa criança, a gente consegue entender as emoções dela, né? Entender as necessidades, as dificuldades, até o desejo, né? E aí a gente valida isso, como a gente sempre fala, né? Uhum. E aí a gente consegue reconhecer isso. E isso, assim, Leandra, tem uma conexão tão grande com o Tem. desenvolvimento cognitivo da criança que é assim, é absurdo, né? Isso é comprovado cientificamente. O equilíbrio das emoções auxilia no desenvolvimento cognitivo, né? Essa parte da psicopedagogia e da neurociência é encantadora, né? Quando você fala dessa questão é, da gente criar, né, filhos emocionalmente fortes, né, emocionalmente saudáveis, né, isso é muito interessante. E às vezes é o que eu te falei, eu vejo por experiência própria. Às vezes foi uma coisinha que você não falou lá na frente, e aí aquilo foi gerando uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha de neve. Quando você vê, quando a criança está lá no auge dos seus 15 anos, né, isso vira um turbilhão para ela e ela não sabe lidar com essas emoções, né? Eu E me lembro muitas. de uma. Aham, pode falar. Não, pode falar, Lê. Senão você perde o que você lembrou. É que muitas questões, muitos pais acham que fortalecer a inteligência emocional é elogiar. E a gente vai É, entrar nisso daqui a pouco, tirando toda desmistificando isso, não é verdade? Que nem sempre é entender, assim, mas pode exato. continuar. Entender mesmo, né, Lê? O que que é esse elogio, quando que ele é cabível, né? E o que Aham. que é de fato encorajar, né? Que às vezes a Uhum. gente associa muito a palavra encorajar, assim, de
dar coragem, você tem que ter coragem para a vida e tal. Mas, assim, Sim. no sentido de desenvolver as crianças, né, que é o que a gente está falando nessa inteligência emocional infantil, ele tem um outro significado, né? Com Mas quando a certeza. gente fala dessa questão do... É isso que você falou, muito importante, né? Da questão da criança se sentir emocionalmente saudável, né? Forte. E eu vejo uma ferramenta muito simples, sabe? Muito. Que a gente já até comentou dela aqui, mas quando a gente Hum, fala dessa questão de inteligência emocional, a escuta ativa, ela é assim, imprescindível. Porque quando a criança ela se sente ouvida, ela se sente compreendida, isso permite que ela libere as emoções, né? sim. Ela se sente confortável naquela situação, né? Com os seus pais, com os cuidadores, enfim. Então, quando nós, enquanto pais, né, reconhecemos, em vez de julgar ou querer consertar, né? Isso justamente promove na criança esse encorajamento de continuar partilhando os sentimentos. Porque às vezes a Sim. gente cria um bloqueio, né? E essa criança não vem mais até nós. E aí lá na frente é o que a gente falou, né? Pode se Uhum. tornar um adulto, tem muito mais probabilidade de se tornar um adulto desequilibrado emocionalmente, né? Assim, aquele adulto que fica magoado constantemente, aquele adulto Eu, que por às vezes exemplo, fica eu fui depressivo. uma adolescente que passei por muitos problemas emocionais na Sim. transição da minha adolescência para a minha fase adulta. Eu passei por muitos problemas emocionais, eu tive depressão. Por quê? Porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu não era uma pessoa emocionalmente forte. Então, eu trago isso com a experiência de vida. Então, é por isso que eu gosto muito desse tema. Porque a inteligência emocional, ô Karen, ela prepara a criança para muitos desafios que a gente está tendo aí atualmente, como o bullying, por exemplo. Uma criança Sim. que é treinada emocionalmente, ela vai saber entender que o bullying, ele pode vir, é claro que ele vai machucar, assim como o racismo, né? Então, tem várias situações aí que têm entrado muito em pauta nos últimos tempos, que a inteligência emocional ela pode ser uma ferramenta muito importante. E a criança, quando ela é treinada, ela vai entender que esses tipos de situações eles acontecem porque o problema não está com ela, mas sim com a outra pessoa. Uhum. Então, quando a gente Exato. treina os nossos filhos emocionalmente para isso, eles conseguem se sentir mais seguros e eles têm consciência dos seus sentimentos, das suas emoções. E às vezes, quando a pessoa virar para ele e falar, você é feio, você é baixinho, você é burro, ele vai entender que aquilo é um problema com a outra pessoa e não com ele, porque ele vai ter certeza de que ele é e do que ele não é, sabe? Verdade. Então, eu acho que é um tema extremamente importante, que os pais precisam voltar o olhar para isso, né? Buscar, como a gente vem falando em todas as lives, esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é muito importante. E se você aí que entrou na live está curtindo, mande aí convite para a sua família, para suas mães, amigas que você tem espalhado, para elas virem compartilhar conosco desse assunto, porque esse assunto, gente, é tão legal e é tão importante nesses nossos dias aí, tantos conflitos, em que gerenciar as emoções é tão assim, chega a ser uma competência, eu acho que muito difícil de se encontrar, né? As pessoas, elas têm adoecido, sabe? Isso não é só criança, não. Apesar do nosso foco aqui ser voltado para as crianças, mas muitos adultos e muitos pais estão doentes emocionalmente. Então, quando eu estou doente emocionalmente, como é que eu vou treinar o meu filho? Por isso que eu falo para você que é um desafio enorme para a nossa sociedade nesses dias. E já pegando aí esse gancho, a gente já vai entrar nessa questão do encorajar ou elogiar, né? Porque o que Sim. acontece? Quando a gente gera, motiva, exercita a inteligência emocional dos nossos filhos, a gente começa a fazê-los com que eles comecem a entender as suas emoções. Isso a gente já vem falando, né, Karen, nas lives anteriores. Então, quem perdeu, Sim. vai lá no Instagram da Karen, tem no meu também, para você poder acompanhar direitinho com a gente. E uma das coisas é validar, como a gente vem falando aqui, falando há muito tempo, e valide os sentimentos da criança. Ah,
ela tá triste, fale que ela tá triste, ela tá zangada, tá frustrada, tá feliz, né? Valide. E dentro dessa validação, a gente também pode utilizar algumas ferramentas que é ou elogiar ou encorajar. E qual é a diferença dessas duas? A gente está muito acostumada com uma geração que só sabe elogiar. E é o que eu falei um pouquinho antes. A gente acredita que o elogio, ele vai promover a sua inteligência emocional, porque o elogio, de certa forma, ele faz bem para o seu ego. E aqui, de antemão, eu não quero dizer que o elogio ele é algo ruim. Não, não é que o elogio é algo ruim. O que a gente precisa entender é que, como a parentalidade positiva ela mesmo fala, existe o caminho do meio, existe o equilíbrio. E quando você apenas elogia, quando você elogia em excesso o seu filho, você não está promovendo, gerenciando, ajudando ele a gerenciar as suas emoções. Muito pelo contrário. O elogio, ele acarreta numa sensação de aprovação. E aquela criança, isso é muito interessante, aquela criança que é muito elogiada, ela sempre vai buscar aprovação, aceitação. Ela não vai encontrar no elogio um desafio. Ao contrário do encorajamento. O encorajamento, ele já te motiva, já te desafia. Por quê? Porque o elogio, ele fala muito em relação ao que nós pensamos a respeito da criança. Então, se eu acho meu filho lindo, eu tenho mania de falar, ai, meu filho, você é lindo, você é inteligente, você é esperto. Então, eu estou falando para ele o que eu acho. Eu acho ele lindo, eu acho ele inteligente. Em nenhum momento eu estou dizendo as atitudes que ele tem, estou valorizando os comportamentos dele, se foi bom, se foi ruim, sabe? Então, o elogio, ele até pode inspirar, mas ele não vai gerar pessoas emocionalmente fortes. E isso é interessante, né? Porque eu, por exemplo, até então eu acreditava que o elogio fortalecia. Não. E o encorajamento não. Por quê? Qual é a diferença? O encorajamento, ele vai de encontro às atitudes, ao processo que a criança faz. Vou colocar um exemplo aqui prático para a gente poder entender. Uma criança foi e te fez um desenho. Desenhou para você. Aí você, se vai dar um elogio, você vai agir da seguinte forma. Meu filho, olha, que desenho lindo. Nossa, estou apaixonada, estou orgulhosa de você. Tá vendo? Tudo se refere a mim? Agora, usando esse mesmo exemplo para encorajar. Nossa, meu filho, olha como você pintou, você usou as cores, azul, vermelha, você pintou dentro do desenho. Olha, você consegue pintar tão bonitinho. Você está se superando cada vez mais. Você está entendendo a diferença? O elogio, ele expressa muito a minha opinião em relação à criança. Já o encorajamento, não. O encorajamento, ele coloca a criança no foco. Ele coloca que a criança é capaz. Ele valoriza a atitude, o processo, sabe? E isso é algo que a gente precisa exercitar, treinar a fazer, porque a gente pratica muito o elogio. É mais fácil, né? Agora, o encorajamento é algo que a gente precisa exercitar, porque o encorajamento, ele fortalece não só o emocional, mas como também a autoestima daquela criança. E ela vai ser desafiada a sempre querer se superar, a correr atrás, a ser perseverante nos seus sonhos. Então, o encorajar, ele é muito mais fortalecedor das emoções do que o elogio. Sim, quando a gente busca, vamos supor, vamos buscar lá no dicionário, né? O que é elogiar, né? Elogiar é dizer coisas boas, enaltecer qualidades, né? Sobre alguma coisa, sobre um dom, né? Quando você vai buscar encorajar, existem várias palavras sinônimas, mas uma delas que a gente consegue trazer para a realidade infantil é estimular. Encorajar é sinônimo de estimular, né? Então, por exemplo, quando a gente fala
dessa questão, vamos supor que a criança está brincando, né? Igual você falou da questão do elogio. Vamos supor que eu deixei meu filho brincando com um monte de Legos e, de repente, ele montou uma torre enorme. Aí ele me chama, né? E eu olho e falo, nossa, filho, que linda a sua torre. Elogiei, né? Agora, se eu utilizasse uma ferramenta que a gente chama, que a gente sempre tem que trazer para o lado prático, né? Senão as pessoas às vezes não conseguem compreender. Então, por exemplo, a ferramenta do eu descrevo, né? Eu posso elogiar? Claro que posso, né? Igual você falou, elogio não é ruim, ele é bom. Mas ele não pode vir vazio. Porque se ele vier vazio, a criança vai ter aquela... A criança ou adulto, tá, gente? Tem adulto que também tem essa necessidade, né? De ouvir a palavra de elogio o tempo todo. Então, assim, quando eu uso a ferramenta eu descrevo, eu vou fazer o quê? Eu vou relatar exatamente tudo o que aconteceu antes, né? E nisso, além de eu promover o encorajamento, eu estou fixando o aprendizado. Então, por exemplo, nossa, filho, que lindo! Você encaixou a peça vermelha, depois você colocou a amarela e por cima você colocou a verde. Parabéns! Olha só, ele conseguiu recapitular tudo que ele fez. Ele encaixou a peça vermelha, a amarela e a verde. Então, eu descrevi tudo o que aconteceu, ele fixou esse aprendizado, eu ainda dei uma reforçada nas cores, né? Dependendo da faixa etária, é importante, já fica mais um ensinamento. E ele entendeu o porquê do parabéns. Ele entendeu o porquê do elogio, né? Então, eu encorajo ele para fazer, por exemplo, agora, uma com azul, verde e rosa, né? Para eu chegar lá e dar uma outra descrição e um outro elogio, né? E assim por diante, né? Outra coisa que, assim, aí, por exemplo, tem a questão do elogio, mas tem a questão, às vezes, do não elogio quando a gente usa, mas que a gente poderia transformar isso numa situação de encorajamento, né, Lê? Por exemplo, quando acontece algo que não é muito legal, né? Vamos supor, igual esses dias. Esses dias eu fui dar um suco pro Isaac, e aí ele se distraiu, eu acho que com a TV, não sei se o João tem essa mania, e aí eu acho que ele esquece que o copo, o buraco que ele bebe também vaza, né? E aí ele foi olhar alguma coisa, ele fez assim, com o copo pra frente, e aí derrubou tudo no chão, né? O que tinha sobrado. Aí, assim, o nosso impulso de reflexo é falar o quê? Que coisa, menino, derrubou tudo no chão, né? Olho, não, na cara. Pois é, você não tem olho, não tá enxergando, que não sei o quê, né? Mas, assim, se eu juntar a ferramenta do eu descrevo com o eu encorajo, eu transformo a situação. Então, por exemplo, olha, filho, derramou suco no chão. E agora? O que a gente vai fazer? Aí você pega, vamos supor, você tá ali na cozinha mesmo, você pegou um paninho de pia. Dá o pano na mão dele, né? Então, assim, você descreveu o que aconteceu, ele entendeu a situação e você encorajou ele a solucionar. Você deu um pano na mão dele, tipo assim, e aí, o que a gente vai fazer? E assim, é automático da criança, né? Você pode nunca ter ensinado ela a limpar o chão, mas ela vai colocar o pano no molhado, né? É instintivo. Então, às vezes, a gente... antes de repente usar algo que não seria um elogio, né? Nós iríamos naquele momento talvez usar de algo um pouco mais voltado para uma briga mesmo, né? Para um apontamento negativo. Uma crítica, no caso. Exato. E a gente tem aí também uma oportunidade de encorajamento, né? Além do que você falou, da questão de você... porque tudo aquilo que a gente fala da criança ficar forte emocionalmente, às vezes os pais acham que nós vamos colocar elas assim num treinamento intensivo de 5 dias, né, direto e tal. E não. Se você colocar ela num joguinho para ensinar ela a resolver um problema ali naquele joguinho, né? Ou no simples fato de o que fazer agora quando derramou o suco, você já está criando nessa criança sinapses emocionais para que ela saiba lidar com conflitos lá na frente. Um simples encaixe de bloco ensina a criança a resolver problema, estratégias, né? Então, assim, são os estímulos, né? Por isso que encorajar tem a ver com estimular, né? Porque você vai expondo a criança aos estímulos corretos e encorajando ela a resolver esses conflitos.
Porque às vezes para ela, um pano na mão e uma poça de suco no chão é um problema que ela precisa, né, se sentir empoderada para resolver, É a né? questão que eu falei, do significado que cada situação tem para cada pessoa. E Exato. um grande erro que muitos pais cometem é em relação à crítica, tá? Porque a crítica, ela precisa ser construtiva. Mas existe uma Sim. crítica que é chamada de rótulo. Quando você É. rotula aquela criança, ah, você é birrenta, ah, você é malcriado, ah, você é burro, ah, você é bagunceiro, você é mentiroso. Então você acaba rotulando aquela criança e o rótulo, ele gera crenças limitantes, sabe? Quando você chega lá na sua idade adulta, você vai ver que você não consegue fazer muitas coisas porque um dia você foi rotulado. Aí você vai falar assim, ah, para que eu vou estudar para o concurso público? Eu sou burro. Eu sou bicho do mato. Hoje, Você já vai sabendo que não vai passar, né? eu sou burro. Sempre falaram que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica. E a Sim. crítica, ela também precisa vir, como você falou, num tom de encorajamento. Não é que você vai passar a mão na cabeça da criança, mas você vai criticar mostrando o que ela deve fazer, Sim. direcionando, sabe? De forma respeitosa, de forma gentil, sem agredir, sem ofender. Então, a crítica, ela é muito importante. Dizer não é extremamente importante para formar a inteligência emocional de uma criança, porque nem sempre você tem que falar sim. Às vezes vai ser preciso falar não. A questão é como você fala, é como nós gerenciamos essas emoções. Porque, como eu já falei nas lives, a gente já discutiu sobre isso, até os 12 anos, nosso cérebro está em formação, né? O cérebro ele só termina mesmo lá para os 23, 25 anos, essa formação do certo, errado, do que eu devo fazer mesmo, esse senso. Sim. Então, é natural que o adolescente, que a criança na primeira infância, ela tenha muita dificuldade para relacionar as suas emoções. E aí, se nós, pais, não estivermos preparados para ajudá-los nesse processo, eles vão ser profissionais, vão ser pessoas futuramente muito mal resolvidas, que não conseguem conquistar, que não conseguem perseverar nos seus sonhos, que não conseguem ir à luta, sabe, vencer, vão ser frustrados, vão desistir com facilidade. Por quê? Porque quando a gente só elogia também ou só critica, a crítica, ela gera uma questão que é a relação de sentimento de inferioridade. Eu me inferiorizo, sabe? Porque eu Uhum. sou burro, porque eu não consigo, porque eu sou lento, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, crenças limitantes e você não consegue avançar. E o elogio demais, ele gera a questão da aceitação. Eu sempre vou precisar da aprovação de alguém. Sabe aquelas pessoas que precisam da aprovação dos Mimada. outros, que se preocupam muito com o que os outros estão pensando, Sim. ai, não vivem, porque o que vão falar de mim? O que estão pensando a meu respeito? São pessoas assim, que precisam da aprovação do outro para poder seguir a sua vida, para poder caminhar. Então, são problemas muito sérios, Karen, que a gente pode resolver com mudança da atitude. Já ouviu falar no mindset? Que você muda, né, a sua mentalidade todos os dias, olhar para dentro de si e falar o que eu posso melhorar hoje, né? Como eu posso encorajar meu filho hoje? E isso é uma prática, gente. Não tem como a gente falar que é algo fácil. Não é. Ninguém aqui está falando que é fácil, que é de hoje para amanhã você vai conseguir. Mas determinadas coisas na nossa vida, a gente só aprende treinando. E É. a parentalidade positiva, ela é exatamente isso. Se você não treinar, Karen, você não consegue, porque é mais forte que a gente querer dar um grito. Às É vezes muito mais forte. Às vezes dá É. vontade de dizer, meu Deus, eu vou dar uma. Sabe? Porque é natural isso, porque a gente foi criada assim. A gente veio de uma geração acostumada a educar dessa forma. Então, é desafiador? É. É difícil? É. Mas é passível de acontecer? É possível de acontecer? É possível. Basta você todo dia reprogramar a sua mente, né?
colocar que você é capaz de fazer. Essa semana eu estava comentando isso com o Thiago, que a gente voltou, né, a se exercitar em casa, fazer aí nossos treininhos em casa, e eu falei, meu Deus, se eu for escutar o meu cérebro, eu vou pensar assim, eu não vou, eu quero ficar quietinha, tô com preguiça, tá frio, mas não, a gente tem que vencer isso, sabe? E é a questão da educação dos nossos filhos. A gente tem que começar a olhar para eles, entender qual é o significado que eles estão dando para aquela situação, tentar encontrar, promover neles, olhar com foco nas suas habilidades, nos seus processos que eles estão fazendo, nos processos que eles estão fazendo, as suas atitudes e valorizá-las. Eu acho que esse é o melhor caminho. Enquanto você falava, assim, eu até me lembrei de algumas coisas, por exemplo, quando você falou da questão da entonação, né? Existe até uma ferramenta sobre isso, né? De utilize a entonação correta, porque a gente precisa, né, nós pais, tanto no momento do elogio quanto no momento da crítica, né? Como você bem falou, ambos são necessários, né? Porque se a criança não consegue, se ela não recebe, se ela não é exposta a críticas desde a infância, lá na frente, ele é aquele adulto que não aceita uma crítica construtiva, né? Ele só vai aceitar elogio, né? Mas, assim, a gente sintonizar a nossa entonação, né, de emoção com o comando que está sendo dado é muito importante. Porque, às vezes, a sua entonação de voz, ela tá uma entonação de briga, né? E aí, como que essa criança vai entender isso como uma crítica construtiva? Ou seja, a sua entonação pode desencorajar essa criança, em vez de encorajar, né? Então, essa questão de sintonizar a entonação com a emoção, né, em relação ao comando que está sendo dado, isso é de suma importância. Agora, você falou uma coisa sobre os rótulos também, Lê, que isso é a coisa assim, que eu acho que eu mais tenho cuidado. Porque eu vi, acho que a maioria de nós, né, quem nunca foi rotulado aí, né? Mas, assim, eu tenho muito medo disso virar uma crença, sabe? E uma coisa que eu andei estudando há um tempo, em relação à programação neurolinguística, é que o momento que nós, né, adultos também, mas quando a gente fala de criança e o cérebro deles estão com sinapses muito mais elevadas do que a nossa, o momento que eles mais absorvem conhecimento é no momento de subconsciente. Sabe aquele momento assim que parece que você tá olhando, mas você não tá olhando para nada? E com as crianças, às vezes, acontece muito isso, né? E aí, às vezes, você tá falando alguma coisa e você tá achando que a criança não tá nem ouvindo. Aí, de repente, ela vem e fala uma palavra do que tava ali. Falei, meu Deus, ele tava prestando atenção, né? E então, assim, tudo. Exato. Então, assim, às vezes, você pode estar encorajando verbalmente com a criança, mas desencorajando que o subconsciente dela pode estar captando. Por exemplo, assim, quando ela está dormindo, você fica assim, ai, meu Deus, não sei se ele vai conseguir, não sei se ele consegue. Tudo isso ele está captando. Nossa, então, assim, é muito... É o que você falou, né? O que a gente sempre fala, essa questão de você... essa educação dos filhos, principalmente nessa linha de parentalidade positiva, ela só passa por nós e mais ninguém. Nós é que precisamos mudar, né? A Fernanda Telles fala muito disso, né? Da questão de que a gente tem que ter consciência de que nós estamos na equação do mau comportamento dos nossos filhos, né? Então, assim, nós somos o espelho deles, né, Karen? Todas essas crenças, né, que você falou, tudo isso, é a gente que passa. Essa crença é a gente que passa, esse rótulo é a gente que coloca, a entonação errada é a gente que usa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Lê? Que às vezes a gente fica, assim, idealizando um comportamento ideal para a criança, né? E, assim, rotulando os comportamentos que a gente classifica como ruins, mas que nada mais são do que comportamentos de crianças, né? Então, a gente tem que deixar esse comportamento infantil para quem é de direito. Não nós agirmos como crianças, né? Porque quando a gente briga, quando a gente se desequilibra, nós é que estamos com o comportamento de criança. Porque a gente sabe o que tem que fazer, né? Nós sabemos das ferramentas, nós sabemos que temos que nos controlar. Então, por que a gente age como criança? E pior, por que a gente exige que eles não ajam assim?
né? Pois é, Eu é fico uma assim, questão. Quem é o adulto e quem é a criança da história? exato, naquele momento do fervor, você não sabe quem é quem, não. Então, assim, é essas ferramentas mesmo de respirar fundo, né? Igual, por exemplo, às vezes alguma mãe deve se perguntar, né? Falando, nossa, mas o filho dela derramou suco no chão, como é que ela vai fazer essa pergunta para ele? Eu já tinha logo dado uns tapas. Mas é o impulso primeiro, de qualquer mãe, até o meu. Mas eu tenho que respirar fundo, às vezes eu canto uma música, às vezes eu deixo para catar depois. Porque a gente, na hora, às vezes, né? E como assim, eu não sei você, mas, por exemplo, eu comecei a mergulhar nesse mundo, nesse conhecimento, no começo desse ano. Então, vamos colocar aí, tem 6 meses de treinamento, é muito pouco, né? É muito pouco em vista de 30 anos de outro tipo de parentalidade. Então, eu estou desmistificando o que eu vivi, né? E o que eu aprendi, as crenças que foram introduzidas em mim. Todos nós estamos assim, né? Então, menina, é difícil, não é fácil não, né? Você Não, encorajar o tempo inteiro não é fácil, mas é o que você falou, é totalmente possível. E só sim. depende de nós. Às vezes a gente acha que depende do filho reagir bem, mas não, só depende de nós reagirmos bem, não eles, né? Não, Eles a gente vai colher fruto lá na frente, né, Lê? Quando a gente às vezes chama atenção, quando a gente briga, né? Nós estamos numa geração, numa era muito imediatista, né? Por conta até das tecnologias, o acesso, tudo para nós é muito rápido, né? É fast food, é drive-thru, e conectei aqui, eu já estou falando com você que está aí em Angra. Então, assim, é tudo muito imediato, né? E assim, esse chamar atenção, esse brigar, ele, vamos dizer assim, ele surte efeito. Quando você briga com o seu filho, surte um efeito, sim. A curto Imediato. prazo funciona. Exato. O imediato funciona. Por exemplo, se você gritar, ele vai parar de chorar. Só que lá na frente, isso vai gerar nessa criança um transtorno emocional que talvez você não vai saber ajudar lá na frente, né? Daí você não Então, assim, entende, Karen, só rapidinho, só para não perder o não, tá raciocínio, ótimo. você não entende por que que muitas vezes muitos filhos que você acredita que teve uma educação boa foram para as drogas, por que que são revoltados, por que que traçaram caminhos tortuosos. Então, quando a gente entra nesse mundo da parentalidade, a gente começa a entender muitas questões familiares que até então a gente ficava, poxa, mas não tinha motivos para isso. Pois Gente, é. é muito interessante essa questão da parentalidade, porque o caminho do meio ali, o equilíbrio emocional, o equilíbrio das suas atitudes, ele gera pessoas muito mais fortes, pessoas, a gente sempre tem uma versão melhor da gente, A gente sabe? não foi treinado para esperar algo bom a longo prazo, né, Lê? A gente sempre Não, quer para agora, né? Você quer parentalidade, misturar a massa do bolo ali, você já quer comer, né? Você quer comprar a carne no mercado, você já quer comer ela pronta. Tudo é muito imediato, né? Então, essa questão do punir, do brigar, ela é mais imediata mesmo. Ela sai, pode ser que, pode ver que ela é a primeira reação de nós. Ela vai embora, né? Mas e aí? Né? E aí? E lá na frente? chegando Então, a assim, longo prazo com isso. pois é, entendeu? O que Então, você assim, falou educar a muito longo prazo interessante. O que você é. falou é interessante porque a parentalidade, ela não é uma coisa que você vai ver de hoje para amanhã. Agora. Uh-uh. Processo. Então, é um Exato. processo a longo prazo, inclusive para É nós o mesmos. trabalho de formiguinha, né, Lê? É o trabalhinho de formiguinha. E a gente precisa entender isso, querer isso para as nossas vidas, sabe? Você encorajar seu filho, você. Eu até anotei aqui umas frases que eu quero ler. Olha só, um elogio, por exemplo. O elogio, ele é externo, ele tem foco na pessoa, como a gente já falou, e ele não Uhum. desafia a criança. Aí tem uns exemplos aqui, por exemplo, de elogio que eu anotei, umas frases, olha, elogiar. Você é muito corajoso, estou orgulhosa de você. Aí, olha só no encorajamento. Parabéns pela sua coragem em se apresentar na frente dos outros. Então, você coloca a Você criança descreve. no centro. Foco no esforço da criança. Olha, é uma frase que foca no esforço. Imagino que você deve ter feito vários rascunhos até chegar nesse discurso final. Ou se você quisesse elogiar, você ia falar assim: nossa, seu discurso foi lindo, você estava lindo falando. Então, a gente
precisa aprender isso e é só com treinamento. É tentar, todas as vezes que acontece uma situação, como essa na sua casa, como várias que acontecem na minha casa, a gente parar, respirar e falar, peraí, eu vou elogiar, eu vou encorajar, eu vou gritar, ou eu vou criticar construtivamente, eu vou olhar ali aquela emoção, validar aquela emoção que está acontecendo. Olha, e às vezes, ô Karen, a gente precisa também validar as nossas emoções para eles. Sim. É importante que a gente às A vezes mamãe fala, tá chateada hoje, a mamãe tá com raiva agora, depois a mamãe fala com você, ou então né? assim, você não se comportou, então a mamãe está muito triste com isso, tá? É natural a mamãe ficar triste. Você também fica, a mamãe está triste. Então é importante que eles entendam também que a gente tem a emoção. Que assim como Sim. eles, nós temos emoções, sabe? E isso é um exercício diário, gente. É desafiador. É desafiador. Mas não custa tentar, né? Não custa tentar. Aí, deixa eu falar aqui umas frases que eu separei, que são muito interessantes. Por exemplo, eu não gostei que você deixou seu quarto bagunçado. Você pode fazer melhor. Olha que frase de encorajamento legal. Você poderia chegar e falar: esse quarto tá uma bagunça. Por que você não arrumou direito? Né? Ou então, olha só, eu fiquei chateada porque você não se comportou na loja de brinquedo. Sabe? É muito mais fácil que você chegar e sacudir, cala a boca, por que você não se comportou? Eu vou te bater, engole esse choro, sabe? Fiquei muito feliz que hoje na loja você se comportou. Então, são atitudes que você valoriza a criança. E isso, a longo prazo, o resultado vai ser pessoas muito mais fortes emocionalmente, que vão estar muito mais preparadas para enfrentar as situações da vida, porque a gente Sim. sabe que a vida não é fácil, né? E nós, como treinadores emocionais dos nossos filhos, a nossa missão, ela precisa ser feita de forma excelente, de forma que a gente possa prepará-los mesmo para enfrentar muitas situações, como eu já citei, racismo, bullying, sabe? Situações em que eles vão passar, porque, infelizmente, o mundo, a gente enfrenta isso, preconceito. Então, dar esse apoio emocional e mostrar para eles que os desafios acontecem, mas que eles podem superar, eu acho que é fundamental. E, primeiramente, a gente se desafiar a querer fazer isso, né, cara? Eu estava aqui pensando quando você falava, por exemplo, pode surgir a dúvida assim de uma mãe que tem um bebezinho, né? Mas como Hum, que eu vou encorajar meu filho desde bebê? E assim, o que mais me vem à cabeça é você desenvolver, por exemplo, autonomia motora para o seu filho. Você que uhum, tem um bebê, quando você dá autonomia motora para essa criança, você está encorajando ele. Então, por exemplo, deixa ele tentar subir sozinho. Deixa ele tentar descer sozinho, é um sofá, sabe? A gente não tá falando de um bebê que tá escalando um prédio de 20 andares, que tá se expondo ao risco, sabe? Às vezes eu vejo os pais cercando demais os filhos. Gente, a criança tem o quê? 10 centímetros de perna. Se ela cair, ela vai cair com a bundinha no chão, com uma estufa de uma fraldinha que tá ali também amaciando. Então, assim, você pensa, você tá privando ela, às vezes, de um aprendizado. Deixa ela se sentir encorajada, empoderada de subir, de descer e de ver que se ela fizer errado, ela vai cair e aí ela vai levantar, sabe? Isso ajuda a gente a forjar caráter. Sabe é igual você falou aquela questão, né? Nossa, mas era tão bom filho e acabou entrando num caminho errado, né? E aí às vezes vai ser aquela criança tipo assim: "Ah, meu pai e minha mãe vai vir me buscar mesmo? Ah, ele vai vir mesmo aqui pagar e vai resolver tudo isso?" Sabe? Por quê? Porque eu tava o tempo todo ali. Ele mal caía, eu já segurava. Ele mal tentava subir, eu colocava ele para cima. Ele fazia uma forcinha, eu já colocava ele em pé. Então, assim, a criança se acostuma com isso, né? Isso fortalece a é autoestima, não fortalece a autoconfiança, sabe? É uma criança que é exatamente. dependente, é mimado, né? Esse é o Pois é. verdadeiro mimado, né? As Essa falas é encorajadoras, exato. Esses exemplos que você deu, né? As frases encorajadoras, elas são frases que é porque às vezes as pessoas devem pensar assim: nossa, mas como que eu vou transformar minha fala, né, como uma fala encorajadora? É muito simples, gente. Use as ferramentas de descrever e de pedir uma solução para a criança.
Sim, pronto. Porque às vezes você chega só e fala que tá bonito. Então, assim, descreve o que tá bonito, por que tá é, bonito. Nossa, filho, igual você falou do desenho, né? Eu vi que você desenhou, você misturou o azul com o amarelo, usou o verde. Que legal! Parabéns! Então você descreveu isso, né? E agora, o que a gente pode fazer mais, né? E aham. aí ele vai querer usar outras cores. Então, sempre tenta transformar nesse sentido, né? De Criá-los, você, né? sim, descreve o que você está vendo, parabeniza pelo que você de fato viu, porque às vezes também é aquela coisa assim da criança que faz um desenho e mostra para a mãe às vezes nem olha e de longe fala que tá bonito. Ah, tá Uhum. lindo! Mas assim, quando você descreve, você vê que você dá, a criança percebeu que você deu atenção. Tipo, Sim, nossa, a mamãe existe a viu o que eu conexão vi. ali. Exato, faz parte da conexão. Então, se ele é uma criança pequena, abaixa, fica na altura da criança, olha nos olhos e fala o que você está vendo, né? Você quer elogiar? Elogia sim, a criança precisa, todo mundo gosta. Mas mostra por que você está elogiando. E desafia essa criança para fazer algo melhor, para fazer de novo, para fazer mais e mais, né? E assim, quando a gente entende essa conexão, quando a gente consegue compreender ali onde que a nossa criança está, que nível que essa criança está, quando você estimula, quando você encoraja, né, com, por exemplo, as atividades corretas, por isso que é muito importante, Lê, a gente sempre entender que tipo de atividade eu proponho para minha criança por faixa etária. Porque se eu coloco para ela fazer uma atividade, uma brincadeirinha, que seja um desenho, que está dentro da capacidade dela, o que vai acontecer? Olha como isso é importante. Essa criança vai conseguir realizar. Quando ela consegue realizar, traz aquela sensação para ela de que ela é importante, de que ela é capaz, né? De que ela se sente encorajada, né? Estimulada a fazer mais. E aí, essa sensação de prazer, o cérebro assimila, né? E aí isso vai estimular sinapses neurais e cria novas redes neuronais. E aí o que acontece? Esse cérebro, ele grava essa sensação. Então ele pensa assim, opa, toda vez que eu executo isso, eu sinto essa coisa boa. Então o que ele faz? Eu vou fazer mais disso. E conforme ele vai fazendo mais disso, porque ele quer mais essa sensação boa, aí é que chama aprendizado, Olha né? só que Então, assim, interessante. isso é o E, aprendizado, isso cria sinapses, conexões neuronais dentro da cabeça do cérebro dessa criança. Isso é que consolida um aprendizado, né? Então, se eu começo a dar, por exemplo, se eu compro, às vezes, qualquer jogo, ou se eu não estimulo essa criança da maneira correta, se eu não encorajo ela da maneira correta, da maneira que ela consegue executar de fato, uhum, ela perde essa sensação boa do resultado do encorajamento, né? Que às vezes acaba sendo um próprio elogio de forma adequada, né? Um elogio bem colocado. E aí esse cérebro não vai se motivar, não, né? E aí não. essa criança vai tendo aprendizados cada vez mais tardios, né? Então, A assim, Ilana está olha comentando, o a poder Ilana dessa está palavra. falando que meninas são coisas tão perceptíveis e que passam sem ser feitas. É Elaine, isso aí. é verdade. É exatamente isso. É algo tão Uhum. perceptível, mas as pessoas não percebem, né? As pessoas Exato. não valorizam. E tem uma coisa muito errada que a gente faz nas crianças, porque as crianças, elas nascem cheias de coragem e a gente tem mania de colocar medo. Eu, por exemplo, estava indo para esse caminho aí com a Dona Aranha. Meu filho, antes de eu fazer o curso da parentalidade, de mergulhar, eu achava que eu conhecia a parentalidade positiva, a disciplina positiva, eu não conhecia nada. E eu estava começando a botar medo no meu filho da Dona Aranha. E funcionava, era instantâneo. Isso. Futuramente ele ia ser uma criança cheia de medo, cheia de trauma. E depois que eu fiz o curso, eu pedi perdão a ele, porque é uma coisa muito importante, é a gente aprender a pedir perdão com os nossos filhos. Isso fortalece o Exato. emocional deles, sabe? Porque a Sim. gente mostra que a gente também erra, que eles erram, e tá tudo bem errar, desde que você reconheça que errou, entendeu? Isso. Então, isso é Exatamente. extremamente importante. E outra coisa que essa semana eu até fiz um post, muitas pessoas comentaram, fez muito sucesso, é o poder do eu te amo, sabe? Antes da gente finalizar, porque a gente já está quase no final,
Fale eu te amo para o seu filho, eu te amo, ele é muito encorajador. Ele é extremamente encorajador. Esses dias eu vi uma palestra, assisti, e o palestrante ele perguntava quantas pessoas já tinham ouvido o eu te amo dos seus pais? E mais da metade, Karen, daquele auditório nunca tinha ouvido. E nunca tinha falado. Porque a gente só dá o que a gente recebe. E às vezes você não é que você não queira falar para seus pais, mas você não se sente confortável, porque o eu te amo ele constrange. Então, a gente vem de uma geração que não foi ensinada a falar, mas a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, encoraje, fale eu te amo para os seus filhos. E me perdoe, me desculpa se porventura você errar, sabe? Eu aprendi, eu não falo mais, Elaine, da Dona Aranha, eu não falo mais, gente, da Dona Aranha agora é amiguinha, ela é legal. Mas isso que você falou, Lê, sobre o medo, isso é muito importante também, né? Porque a gente precisa... Desencoraja, né? Isso. As crianças elas são super corajosas e a gente vai poda isso, sabe? Porque assim, inicialmente a criança não sabe o que é medo. A gente é quem coloca isso nela, né? E então, assim, o medo é uma coisa que a gente não pode deixar de validar, principalmente, né? Que às vezes as crianças tem uma faixa etária que elas começam mesmo a ter medo de escuro, imaginar monstros, né? E assim, uma coisa que a gente nunca... uma coisa que a gente nunca pode fazer é não validar isso. Por exemplo, isso não existe, monstro não existe, sabe? E não. Primeiro porque o cérebro, ele não lida bem com a negativa. Então, o cérebro, ele não presta atenção no não. Ele só pega o contexto da história. Então, você fica falando para a criança que monstro não existe, que não tem nada ali, isso não vai adiantar nada para ela. Você precisa validar esse sentimento dela, entender o porquê, e assim, usa a sua imaginação de mãe, né? Por exemplo, tenta trazer uma experiência boba que associa ao medo para a criança sentir graça, né? Rir daquilo, né? Ou então pega uma varinha mágica de condom e zip, zap, zup, o monstro sumiu, né? Então, assim, você precisa... Delas, né? Como a gente falou semana passada, entra nesse mundo, como a ser criança. Todo mundo tem uma criança dentro de si, né, Karen? Mas não deixa de validar, porque, assim, é uma outra emoção, o medo é uma emoção, né? Ele é um sentimento que a criança precisa saber lidar, né? A gente não precisa criar crianças que vivam sem medo, porque o medo, ele é um norteador, ele é um limitador também para as nossas vidas, né? Mas a gente não pode deixar de validar. Exato. Criar um medo assim de assustar, né? Tipo um medo punitivo. Pra gente finalizar a nossa live. O papo é tão bom que dá vontade de ficar aqui falando, né? Mas a gente não... Então, pra gente finalizar, você tem algum ponto que você quer finalizar? Não, eu acho que a gente conseguiu falar tudo, né? A gente conseguiu pontuar bem. Acho que não, tá ótimo. Tá, gente, então, antes da gente finalizar, eu só queria agradecer a todo mundo que está aí participando com a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, depois manda aí pra gente, que a gente tenta responder, falar de alguma forma. Sim. Muito obrigado. Se vocês tiverem amigos, familiares que tenham crianças, que são pais, que passam por dificuldade, manda essa live aí para eles poderem assistir depois, vai ficar salvo no meu IGTV. E é isso, que a gente possa aprender a encorajar os nossos filhos. Você pode até elogiar, mas não deixe de encorajá-los, não deixe de mostrar que eles têm atitudes legais ou não. Se for necessário criticar, critique, mas critique de forma gentil, respeitosa, mostrando, descrevendo, né, Karen? O que eles fizeram, de forma a mostrar uma solução para aquele problema, porque a gente vai criar crianças, gerar filhos emocionalmente fortes para essa geração aí que está chegando, gente. E muito obrigado, um beijo em todo mundo, mãe, amigos aí. Elaine, obrigada aí, querida, pela sua participação. Karen, beijo, amiga. E semana que vem tem mais, né, Karen? No seu Instagram, né? Isso, aí a gente vai pensar o tema e a gente divulga. Eu já estou com uma ideia aí, vamos ver. Isso aí.
A gente está aí direto com a Live das Mães Amigas. Um beijo para todo mundo. Uma semana abençoada e que Deus nos abençoe. Um Amém. beijo. Obrigada, gente. Eu Beijo. vou estar participando da live no Instagram do Paulo Valim. A gente vai estar falando sobre É isso. timidez. Como vencer a timidez, gente. É um tema muito legal. Se você puder, participe lá, tá bom? Um beijo e Deus abençoe. Beijo. Tchau, Amém. cara. Boa noite. Tchau. Beijo aí na família. Você também.